Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, da gente começar a nossa aula, é importante que vocês tenham um lugar para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Pode ser o quarto de vocês, enfim. Peguem logo o material didático de vocês, né, para perto de vocês. Façam as anotações, anotem algumas dúvidas que forem surgindo também, tá bom? Enfim, a aula de hoje de português é sobre o adjetivo. Então vamos lá. O adjetivo é uma outra classe gramatical, né? A gente está estudando agora as classes gramaticais. Já estudamos substantivo, já estudamos artigo, já estudamos o numeral também, né? E agora vamos começar a estudar o adjetivo, tá bom? O adjetivo é uma palavra, né, que vai expressar uma qualidade ou característica do ser, né? E se encaixa, né, diretamente ao lado de um substantivo. Ou seja, a gente já estudou substantivos, a gente aprendeu que substantivo é uma palavra que eu vou usar para nomear as coisas ao meu redor, não é? Ou seja, nomear os seres, ok? Independentemente se esses seres são pessoas, lugares, objetos, animais, enfim, são seres e eu vou nomeá-los. Então, eu vou atribuir um nome. E esse nome é um substantivo, tá bom? Já conhecemos isso. Já conhecemos o artigo, né, que vai acompanhar esse substantivo, né? Tendo um papel de definir ele ou indefinir, né, os definidos e os indefinidos. Já conhecemos também os numerais, né, que são palavras que vão dar a ideia de quantidade, ou de ordem, ou de multiplicação, ou de fração, né? Enfim, que eles podem tanto acompanhar ou podem substituir, né, o substantivo. Mas no caso, agora, esse adjetivo, o que é que vai acontecer? Ele vai acompanhar o substantivo, né? Sempre vai acompanhar esse substantivo. E ele vai acompanhar por quê? Porque ele vai falar alguma coisa sobre esse substantivo. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu falar dia, falei dia. Dia é o nome de alguma coisa, é um substantivo. Agora, quando eu falo dia quente, esse quente é uma característica do dia, não é? É uma característica do substantivo, ou seja, é um adjetivo, tá bom? Por quê? Porque eu estou atribuindo uma qualidade ao substantivo. Enfim, o vasto oceano movimentava-se em ondas harmoniosas. Então, o que eu percebo aqui? Nessa frase aqui que eu falei, né? Quando eu falo o oceano movimentava-se em ondas harmoniosas, já daria para entender, daria. Só que eu quis complementar, eu quis falar uma informação a mais. Então eu falei o quê? O vasto oceano. Então, quando eu estou atribuindo adjetivo a essa minha palavra, né, oceano, eu estou falando algo mais, no caso, né? Eu estou caracterizando mais, tá bom? Do mesmo modo aqui, o sol matutino tocava-lhe o rosto, adormecido pelo fim da vida. Eu poderia só falar o sol, mas não, eu falei o sol matutino. Por quê? Porque eu quis falar uma característica a mais da palavra, tá bom? Do mesmo modo aqui, aquele tempo era médico de família. Percebo que esse termo de família, eles estão tá fazendo uma referência ao médico, né? Tá falando alguma coisa a mais, tá? E assim a gente percebe que há duas formas de eu fazer isso. Eu posso fazer só utilizando uma palavra, por exemplo, o vasto oceano, o sol matutino, no caso, né, matutino, mas eu também posso usar mais de uma palavra, e aí eu vou dizer que é uma locução adjetiva. Por exemplo, o sol matutino é a mesma coisa de eu falar o sol da manhã, não é? É a mesma coisa. A diferença aqui é que eu usei só uma palavra, matutino, então é adjetivo. Quando eu falo de manhã, sol da manhã, eu estou usando duas palavras, um adjetivo e uma preposição. Então, a locução adjetiva é o termo composto formado por preposição e uma forma nominal. Enfim, com função de adjetivo, tá bom? Então, por exemplo, por mais que a palavra manhã, originalmente, ela não é um adjetivo. Originalmente, a palavra manhã, ela é um substantivo, não é? É o nome de alguma coisa. Manhã, noite, enfim, é um nome. Tarde, né? Só que quando eu coloco ela com a preposição, dando essa ideia de falar alguma coisa sobre algo, aí sim eu posso dizer que é uma locução adjetiva. Então, por exemplo, amor de mãe. Quando eu tenho esse mãe, mãe é o nome de alguma coisa, no caso, né? O nome de uma pessoa, no caso, né? É um substantivo, tá bom?
Então, quando eu falo amor de mãe, na verdade, eu estou mudando a classe gramatical. Antes ele era um substantivo, mãe é substantivo. Só que quando eu falo amor de mãe, essa expressão de mãe está falando uma característica a mais da palavra amor, não é? Eu estou caracterizando, estou delimitando, estou explicando um pouquinho mais sobre isso, né? Então, no caso, essas duas palavras vai ter um papel de locução adjetiva, tá bom? E percebam que essa palavra está sendo ligada, né? Ou seja, tem que ter mais de uma palavra, tem que ter pelo menos duas, né? Tá bom? Geralmente, gente, vai começar pelo de, não é? Amor de mãe, casa de campo, enfim, atividade de casa, né? Tem esse de na frente, mas pode ter outras palavrinhas, tá bom? Por exemplo, avaliação por mês, né? Então, aí a gente percebe outra coisa também. Tem algumas palavras que eu posso mudar, eu posso usar tanto duas palavras, como posso usar uma, ou seja, posso usar um adjetivo ou uma locução adjetiva. Por exemplo, sol matutino, sol da manhã, posso fazer isso. Mas tem palavras que eu não vou poder, tá bom? Então, por exemplo, comida de casa, comida caseira, eu posso fazer isso, né? É a mesma coisa. Agora, se eu falar atividade de classe, aí como é que a gente passa pro adjetivo? Então, aí não dá. Então, nem sempre a locução adjetiva, ela vai permitir essa transformação de novo pro adjetivo sozinho, tá bom? Nem sempre. Do mesmo modo, um adjetivo sozinho, nem sempre a gente vai conseguir transformar em locução adjetiva, ou seja, pegar ali duas palavras, tá bom? Nem sempre. Então, vai depender ali, tá? Enfim. Mas falando mais um pouco sobre o adjetivo, a gente pode classificar ele em 4. A gente pode classificar em adjetivo simples, né? Que é uma palavra que vai apresentar só um radical. Vocês lembram que a gente estudou lá atrás a estrutura das palavras e o processo de formação? Aí eu falei que tem palavras que elas são derivadas, palavras compostas, vocês lembram disso? A ideia é quase a mesma, né? Eu só preciso que vocês lembrem lá da ideia do radical. Vocês lembram? Se vocês tiverem dificuldade em lembrar o que é um radical, vocês assistam lá a aula, tá bom? Para vocês relembrarem, tá? O que é um radical. Mas enfim, só falando aqui. Radical é uma parte da palavra que ela não vai mudar, tá bom? Vai continuar sendo ela mesma, tá? A parte essencial da palavra. Enfim, quando só tiver um radical, eu vou dizer que é um adjetivo simples. Por exemplo, pobre, magro, triste. Quando tiver mais de um radical, eu vou dizer que é um adjetivo composto. Por exemplo, luso brasileiro, né? Que tem ali o radical, né, do luso e o radical do brasileiro, né? Que vai até o L. É super interessante, né? Também dois radicais, tá bom? Adjetivo primitivo. É uma palavra que vai dar origem a outros adjetivos. Por exemplo, bom, alegre, puro, né? Que eu posso pegar essas palavras e transformar em outras coisas. O bom posso originar bondoso, né? O alegre posso originar alegria, enfim. O puro também, né? Pueril, por exemplo, tá bom? Pureza, tá? Então, esses são adjetivos primitivos. E adjetivo derivado, são palavras que vão derivar de substantivos ou de verbos, tá bom? Que a gente vai estudar melhor com calma, tá? O verbo depois, mas o substantivo vocês já sabem, né? Enfim, por exemplo, escultor, né? Escultor vem do verbo esculpir. Ou seja, o escultor, ele esculpe alguma coisa, né? Mesma coisa eu falar pintor. O pintor pinta alguma coisa, não é? A ideia é a mesma, tá bom? Outro exemplo aqui, formoso, né? Formoso vem do substantivo formosura, no caso, tá bom? E além disso, da gente classificar o adjetivo a gente tem que conhecer a flexão dele. Vocês lembram quando a gente falou lá de flexão, né? As palavras, elas possuem flexões. Ou seja, elas vão precisar se modificar para conseguir acompanhar o contexto que a gente está falando, né? Enfim, essa flexão pode ser em número, né? Singular, plural. Pode ser em gênero, né? Feminino e masculino, na parte das vezes. E em grau também, tá bom? Só que essa parte de grau a gente vai estudar na próxima aula, tá? Próxima aula a gente estuda a flexão de grau do adjetivo, tá bom? Aqui a gente vai estudar só o gênero e o número, tá? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. O gênero dos adjetivos.
Os adjetivos, eles concordam com o substantivo a que se refere, sendo ele masculino ou feminino, tá bom? De forma semelhante aos substantivos, eles vão se classificar em biformes e uniformes. Então aqui é importante vocês lembrarem lá do substantivo. O substantivo a gente viu que tem a forma biforme, ou seja, quando tiver feminino e masculino, e a forma uniforme, que é quando não tem feminino e masculino, tá bom? Tem lá outras classificações. Só que aqui eu só preciso que vocês peguem essa ideia, tá bom? Biforme, masculino e feminino. Uniforme é aquele que não vai ter, feminino e masculino. Aí o que acontece? O adjetivo, ele vai seguir o substantivo, tá bom? Se o substantivo for masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se o substantivo for feminino, o adjetivo é feminino, tá bom? Vocês lembram que ele está caracterizando o substantivo? Então, e que ele anda juntinho com o substantivo? Então ele vai seguir ele, ok? Então, biformes tem duas formas, né? Sendo uma masculina e a outra feminina. Por exemplo, ativo, ativa, mal, má, judeu, judia, né? Enfim, cantor, cantora, poderia citar vários, né? No caso, se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Então, por exemplo, o moço norte-americano. Esse moço, ele tá no masculino, né? Só que aqui, como é um adjetivo composto, ou seja, tem dois radicais, qual deles que eu vou mudar? Será que eu vou ter que mudar os dois? Não, você só vai flexionar o último, tá bom? Não precisa mudar os dois não, muda só o último, tá? No caso, então, o moço norte-americano, a moça norte-americana, tá? O norte deixa eu ler. Você só vai mudar o último, tá bom? Enfim, claro que tem exceções, né? Por exemplo, surdo-mudo, né? Que a gente fala surda-muda, tá bom? Algumas exceções existem, mas a maioria das vezes vai ser isso. Só vai mudar o último, tá bom? E os uniformes, eles só vão ter uma forma, né? Tanto para o masculino, tanto para o feminino. É só uma forma. Então, por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Homem alegre, mulher alegre. Homem triste, mulher triste. Então, percebam que esse triste, que é o adjetivo, não mudou, tá bom? Então, ele não vai mudar, ok? Por quê? Porque é um adjetivo uniforme, ele não tem outra forma, só tem essa forma, tá? Por exemplo, já falei, né? Se o adjetivo ele é composto, no caso, né? Que a gente viu lá em cima, se ele for composto e for uniforme, ele vai ficar invariável no feminino. Como assim? A gente não viu que se for composto e biforme, a gente só vai mudar o último, não é? Moço norte-americano, norte-americana. Só mudamos a última palavra. Beleza. Aqui, como não tem outra forma, só tem uma forma, é uniforme, então eu não vou mudar nada. Por exemplo, o conflito político-social. O conflito é masculino, só que político-social, ok. A desavença político-social. A desavença é feminino, só que a palavra continua a mesma. Por quê? Porque é um adjetivo composto, né? Uniforme, tá bom? E flexão de número. O número dos adjetivos, né? O plural dos adjetivos simples, gente. Ou seja, o adjetivo que só tem um radical. Eles vão se flexionar, não é? No plural, de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos simples, tá bom? Então, eles também vão seguir a mesma lógica do substantivo, tá? Se o substantivo ele estiver no singular, vão para o singular. Se estiver no plural, ele vai para o plural também, tá? Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça a função de substantivo, ficará invariável, ou seja, não vai mudar, tá bom? Vai ficar uma forma só, tá? Ou seja, se a palavra que estiver qualificando o elemento for originalmente um substantivo, ela manterá sua forma primitiva. Então vamos entender melhor. Por exemplo, a palavra mal, mal e maus, né? Feliz e felizes, no caso, ruim e ruins, boa e boas. Vamos entender como é que ficaria. Motus vinho, por exemplo. Motus vinho, você quer falar, ele tem motus vinho, no caso, né?
vamos pegar aqui, se eu falar motos verdes, motos azuis, motos vermelhas, percebam que esses adjetivos, eles estão seguindo o substantivo, não é? Tá plural, foi pro plural. Só que aqui, ó, motos vinho, devia ser motos vinhos. Não, por quê? Porque vinho é uma palavra que originalmente é um substantivo, ou seja, é o nome de alguma coisa, é um vinho, na verdade, vinho é uma bebida que a pessoa toma, tá bom? Então, originalmente é um substantivo, só que aqui eu peguei o substantivo e estou usando ele como se fosse um adjetivo, tá bom? Então, eu estou mudando a classe gramatical, mas quando eu passar para o plural, ele não vai, ok? Do mesmo modo, paredes musgo. Mas eu poderia falar paredes brancas, paredes azuis, no caso. Então, se eu falasse assim, passaria para o plural. Só que não, eu falei paredes musgo e não passei para o plural. Por quê? Porque musgo, do mesmo jeito, é uma palavra que originalmente é um substantivo, tá bom? Enfim, gente, vamos só para um exercício para finalizar a aula, tá? Escreva o plural das frases, né? As frases abaixo. Então, vocês podem agora, gente, pausar o vídeo, né? E tentar escrever no caderno de vocês, tá bom? Pausem o vídeo e peguem um caderno, né? E tentem fazer, tá? Tentem escrever por plural, tá bom? Que eu já vou colocar aqui a resposta, no caso, né? Então, vamos escrever por plural, tá? Imagino que vocês tenham feito, né? Que vocês já tenham feito no caderno. Então, vamos corrigir, no caso, né? O item A. Aquele equipamento é útil, mais perigoso. Como é que ficaria? Vamos mudar tudo. Aqueles equipamentos são úteis, mais perigosos. E o item B. Este aluno é capaz de responder. Estes alunos são capazes de responder. O C. O resultado é possível. Os resultados são possíveis. D. Ele é um homem gentil e amoroso. Eles são uns homens gentis e amorosos. A menina estudiosa teve bons resultados. As meninas estudiosas tiveram bons resultados. Então, aqui a gente percebe, gente, que esses adjetivos aqui, ó, todos eles acompanham, né? Eles acompanham a flexão de número, tá bom? Então, por exemplo, ó, lá em cima, o item A, tava equipamento útil. Útil é um adjetivo. Ele virou o quê? Úteis. Porque passou por plural, tá bom? Por que passou por plural? Porque o substantivo também foi por plural. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, tá? O adjetivo, ele sempre vai acompanhar o substantivo, ok? Se for pro plural, vai pro plural. Se for pro singular, vai pro singular. Se for pro feminino, se ele puder, né? Se ele for biforme, se ele tiver a forma feminina, ele vai pro feminino, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem ver o vídeo, né? De novo, ou ver os outros vídeos, né? Se vocês tiverem dificuldade em relação a conteúdos passados, acessem o site da escola, tá? Vocês terem acesso ao conteúdo que está sendo postado lá e acessem a agenda digital de vocês, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios. E até a próxima aula.